Aula de Sociologia do Colégio Saber, segundo ano, 22 de setembro. Comecemos com uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, olá, bom dia. Esta aula quero começar fazendo uma pergunta. Quem é você? Quem é você? E perceba que eu não estou perguntando o seu nome, porque seu nome não define quem você é. Por mais que seu nome seja diferente de outros, o meu próprio é um nome razoavelmente diferente, né? Mas Atis, nunca conheci ninguém chamado Atis antes. Mas mesmo que o seu nome seja diferente, existem outros que têm o mesmo nome que você, ou podem existir outros. E então, quem é você? Você não é só um nome, você é muito mais do que um nome. O que é que te define? O que faz você ser você? Quais são os elementos que definem a sua identidade? Quis começar esta aula com esta pergunta, pois este é o nosso tema. Estamos tratando sobre cultura, né, e diferentes aspectos dela, e hoje vamos falar um pouco sobre identidade. O que é identidade? Quem é você? Bom, para começar, deixa eu colocar aqui um parágrafo com um conceito que eu recomendo vivamente que você copie no seu caderno. Não confie na sua memória, ela vai te trair, que nem a lua traiu a Joelma. E depois dessa péssima piada, vamos ao conceito de identidade. É o conjunto de características próprias e exclusivas com o qual se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Então, esse é um conceito muito amplo, ele não é muito próprio da sociologia, é um conceito de dicionário mesmo, então serve para inúmeras outras coisas, inclusive vocês viram aqui, né, plantas, objetos, animais, ou até objetos digitais, né? A palavra objeto ela é usada na informática também. Enfim, então identidade é o que diferencia uma coisa da outra, tanto diante de um conjunto de coisas diferentes. Então, entre, por exemplo, lá, se estamos numa sala de aula, a sua identidade te diferencia das cadeiras, das paredes, dos quadros, dos demais objetos, quanto ela te diferencia das outras pessoas também, ante dos seus semelhantes, né? Ali numa sala de aula você tem outros alunos que são seus semelhantes e a sua identidade também o diferencia deles. Então, identidade é aquilo que me diferencia dos outros. E aí, provavelmente você não vai se lembrar, mas no ano passado, quando nós estudamos os clássicos da sociologia, entre eles Durkheim e Max Weber, eu colocava algumas diferenças entre eles. Como uma dessas diferenças, a forma como eles enxergavam a relação entre indivíduo e sociedade. Essas palavras, elas trazem alguma memória lá no fundo? Nossa, professor, você está falando, eu acredito. Deve ter falado alguma coisa sobre isso aí. Pois é, mas eu falei mesmo. Então, a relação entre indivíduo e sociedade para o Durkheim e para o Weber, ela era oposta. O que eu quero dizer com isso? O Durkheim, ele enxergava as coisas partindo da sociedade para tentar entender os indivíduos. Então, o Durkheim, ele estudava a sociedade, né? E aí o grande objeto de estudo dele, né? Os fatos sociais, ele estudava as coisas que aconteciam em sociedade. E a partir daquilo, ele chegava até o indivíduo para tentar entender o indivíduo. Então, era o indivíduo que era formado pela sociedade. O Weber era o contrário. O Weber, ele partia do indivíduo para tentar compreender a sociedade. Esse conjunto de indivíduos é que forma, né, a sociedade. Então, o Durkheim parte da sociedade para o indivíduo, o Weber parte do indivíduo para a sociedade.
E tá bom, o que isso tem a ver com hoje, né? O que eu quero formar na cabeça de vocês hoje é que esse conceito de identidade dentro da sociologia, da antropologia, ele parte não desta visão de Durkheim e nem desta visão de Weber, mas de uma fusão das duas visões. A identidade, então, é algo que é formado por indivíduos e sociedade. Então, a sociedade forma a sua identidade e a sua individualidade também forma a sua identidade. Imagine uma moeda. Imagine uma moeda. Deixa eu ver se eu tenho uma moeda aqui. Mágica, apareceu uma moeda. Imagine uma moeda. As duas faces desta moeda, deixa eu ver, não sei se vai dar para ver direito, cara e coroa, as duas faces da mesma moeda, formam a identidade. Quais são essas duas faces? A individualidade e a sociedade. Então, a nossa identidade é formada por essas duas faces. Uma outra característica interessante de nós seres humanos, antes mesmo de podermos usar a palavra eu, antes mesmo de conseguirmos falar, o ser humano já é capaz de reconhecer a sua imagem em um espelho. Ou seja, ele já consegue diferenciar ele mesmo, no caso eu mesmo, dos outros. A criancinha pequenininha, antes ainda de aprender a falar ali pelo seu 1 aninho de idade, já começando as primeiras palavras, né? Mas mesmo antes disso, ela já é capaz de reconhecer a própria imagem em um espelho. Ela olha no espelho e, nossa, esse sou eu. E aí a mãe aparece atrás no espelho e ela identifica que aquela ali é alguém diferente dela mesma, da criança. Percebam como nos animais isso difere um pouco. Você já deve ter visto um cachorro, ou um gato, ou outro animal qualquer, estranhando a própria imagem em um espelho, o próprio reflexo. Ele passa diante de um espelho e se assusta e pensa que é um outro animal, pensa que é um concorrente, ou enfim. Os animais, quando eles veem a própria imagem refletida, eles não têm essa consciência de que ele é diferente do outro, de que aquele ali é ele. Ele não há essa consciência nos animais. Nos seres humanos, mesmo antes de aprenderem a falar, já podemos perceber essa característica. E aí eu volto naquela pergunta lá do começo da aula. Quem é você? Você conseguiria se descrever, não apenas fisicamente, mas um exercício mesmo, um exercício de memória, um exercício de percepção de si mesmo. Quem é você? Então, por exemplo, eu tentar me descrever. Eu, o Everton, sou brasileiro, sou palmeirense, sou católico, sou morador de Taguatinga, sou professor, sou filho, sou irmão, sou namorado, enfim. Existem inúmeras características sobre mim que me definem. E eu sou esse conjunto de várias e várias características que formam um ser único. Por mais homogênea que seja uma sociedade, os seus indivíduos permanecem sendo únicos. Então, pense, por exemplo, numa tribo indígena, onde as coisas são muito mais homogêneas do que entre nós. Aqui, na sociedade em que estamos acostumados, as pessoas tendem a ser muito diferentes umas das outras, né? Embora tenha muitas características que agrupam, né, que aglutinam pessoas, mas existem inúmeras e inúmeras formas de comportamento, de maneiras de se vestir, de falar, de hobbies, de esportes, enfim, inúmeras coisas. Numa tribo indígena isso é muito mais homogêneo, ou seja, existem muito menos possibilidades. Mas mesmo nela, os indivíduos eles se diferenciam uns dos outros. As diferenças vão sendo mais sutis à medida que essa sociedade é mais homogênea, mas ainda assim existe diferença. Cada indivíduo ele é único. E você? Como é você? Inclusive,
vou passar um trabalhinho nas próximas aulas, que é uma descrição de si mesmo, uma descrição identitária, né? E aí você vai se descrever a partir das características que você gosta. Mas para hoje, ainda tenho uma outra coisa que eu quero contar, que é em relação a papéis sociais, um outro conceito. E aí, tanto nesse aqui quanto no outro, se você não deu tempo de copiar, né, você pausa o vídeo, sejam mais espertos. E aí, gostaria que vocês copiassem esse outro conceito também, que é de papéis sociais. O que são? Funções assumidas pelos sujeitos em cada instância social em que se inserem ao longo da vida. Família, igreja, cidade, país, trabalho, estabelecendo relações sociais com os demais. Em cada uma dessas instâncias, ocupam posições com expectativas, deveres e direitos. Professor, tá, e aí? Você leu esse negócio aí? Beleza, o que significa isso? Bom, imagine só, papéis sociais. Papéis. O que seriam esses papéis? Pode pensar no teatro mesmo, nos atores e atrizes. Eles desempenham um papel em cada cena, em cada personagem que eles interpretam, eles desempenham um papel. De certa forma, a sociologia está nos dizendo, somos como esses atores e atrizes. Mas não se sintam hipócritas, representando, né, fingindo. Não é bem isso. É porque cada situação da nossa vida exige um determinado comportamento que outra situação vai exigir algo diferente. Então, quando vocês estão lá na escola, sentados na sua carteira, lá na sala de aula, vocês assumem um papel de estudante e vocês se comportam como estudante. Quando vocês estão só entre vocês, inclusive lá na própria escola mesmo, o professor saiu, você já muda de papel, você já assume um papel de amigo, ou de inimigo, né? Para quem gosta de intriguinha, tem gente que fica arrumando confusão com os outros, né? Enfim, quando o professor saiu, você assume outro papel. Não significa que você estivesse sendo hipócrita na frente do professor, é porque a situação estava te exigindo um determinado comportamento que outra situação permite outros comportamentos. Então, quando você está lá em casa, recebe alguns amigos, sei lá, para jogar videogame, para, sei lá, para ir numa festa, enfim, para se arrumar para ir numa festa, enfim, sei lá. As diferentes situações da vida em que vocês passam. Vocês assumem papéis diferentes. As coisas que vocês fazem quando seus pais estão ao seu lado, sei lá, sentados numa mesa em uma refeição, num restaurante, são muito diferentes das coisas que vocês fazem quando estão com amigos sentados, pode ser no mesmo restaurante. Então, esses são os papéis sociais, são as funções que a gente assume, nós, os sujeitos, assumimos em cada instância social, em cada aspecto da nossa vida, em cada lugar em que estamos. Então, quando estamos com os nossos pais e irmãos, nos comportamos de um jeito, alguns mais retraídos, outros têm mais liberdade com os pais. Quando estamos na igreja, né, aí normalmente tem uma postura mais respeitosa, né, mais exemplar. Se você está só entre os jovens da igreja, aí já é um pouco mais despojado, às vezes tem um pastor, né, mais jovem, tal, brinca, faz gracinha, enfim, sei lá. Então, em cada instância, em cada coisa, em cada lugar onde estamos, assumimos um papel. E este papel, ele tem expectativas, né? O professor, ele espera coisas dos seus alunos, ele espera que o aluno olhe para ele espera que o aluno fique sentado, ele espera que o aluno não fique arremessando objetos nos seus colegas, enfim, ele tem expectativas que existem sobre o papel do aluno, né? E assim como deveres e direitos. Então, você quando é aluno lá na escola, você tem certos deveres e certos direitos. Você tem direito a intervalo, você tem direito a um momento de descanso, você tem direito a receber uma aula, uma boa aula, e quando esses direitos são desrespeitados, você tem direito de exigir que eles sejam cumpridos. Você tem deveres também, as tarefas, obediência, enfim, por aí vai. Então, você assume um papel social de aluno. Em casa,
você tem outras expectativas, outros deveres e outros direitos. Assim como quando você está na igreja, você tem outros, quando está entre amigos, você tem outros direitos e deveres, enfim. Então, são os papéis sociais. Essa foi a nossa aula de hoje sobre identidade. Vai pensando aí, porque na semana que vem nós vamos ter um trabalho avaliativo sobre isso. Você vai descrever a si mesmo, mas tudo na sua hora. Por enquanto, você pode apenas ir pensando em como é a sua identidade, como é que você se define. Até mais, fiquem com Deus.